dela agora há pouco, mas nós temos para a vigília, um pouco antes ali, né? Conversamos com ela, ela me fez um monte e me virou do lado da vez perguntando sobre a Bíblia. Digo, dá graça a Jesus. Aleluia. Cadê o microfone aquele aí? Daqui para mim? Daqui para mim? Eu vou pegar o microfone. Ela disse, pastor, eu estou com vergonha porque eu não sei nem falar direito que os crentes falam. Viu, irmão? Eu disse, você tem que ser simplesmente você mesma. Com as tuas palavras que você tem para falar nesta noite lá. Ela vai dizer quem ela foi, o que ela fazia, quem ela era e como Deus virou o cativeiro dela. Ela vai dizer para vocês aqui quem era ela. Amém? Eu estou aqui do lado dela para ajudar ela. Pai, em nome de Jesus, é contigo. Tá ligado? Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Amém! Irmãos, eu estou bem nervosa. É o meu primeiro testemunho, né? E peço perdão aos irmãos se eu não falar direito alguma coisa, né? Vou falar como eu sei, né, irmãos? Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu não sei. Né? E faz apenas 3 meses que eu me reconciliei com a igreja, né? Quando cada vez que eu encontrava esse pastor, ele dizia para mim, Jesus te ama. E eu era mãe de santo, fui escrava do demônio, 36 anos na minha vida. Então, assim, daí eu era muito amiga da irmã Letícia, e ela sempre dizia para mim, irmã, Jesus te ama. E eu dizia, aham, amém. E só lia, e eu achava graça, né? Mas eu seguia a minha religião e ela seguia a dela, né? Eu comecei a partir dos meus 15 anos de idade. A minha avó tinha problema numa perna, era uma perna mais curta com a outra. E ela tinha aquelas casinhas de demônios lá, né? E era perto da minha casa, que eu morava em Porto Alegre. E tinha que despachar a quartinha, aquelas coisas de bebida, tinha chuva. E a minha avó pedia pra mim ir. Daí eu ia para ela e ela ficava cocada ali na frente. Quando eu voltei, que era uma encruzilhada, que eu voltei com os copos na mão, quando eu olhei para dentro daquelas casinhas, parecia que estava pegando fogo. E ali eu apaguei e eu não vi mais nada. Daí foi a partir daquele dia, quando eu me acordei, eu já estava dentro da casa da minha mãe. Daí daquele dia em diante o demônio tomou conta da minha vida. E daí quando eu tinha uns 19 anos, daí eu fui para casa de religião, fui ser filha de santo, lavar cabeça, fazer rituais com animais, essas coisas assim. E o meu pai, eu não sabia, depois ele veio contar para mim e a minha outra irmã, que é abaixo de mim. Ele fez um ritual de magia negra na Bahia. E ele botou eu e a minha irmã. Se uma viesse morrer, a outra vinha morrer. Daí eu fiquei apavorada, com medo. Ah, se ela morre, eu também vou morrer também. Daí eu segui a religião. E ele disse que esse pacto ele só ia dizer para nós, para mim e a minha irmã, quando ele estivesse no leito de morte dele. E antes disso ele não podia dizer. E nós teríamos que trabalhar na religião. Daí eu pratiquei a Umbanda, pratiquei Exu, pratiquei tipo uma magia negra. Eu tinha na minha casa casinha de Exu, casinha de cruzeiro, casinha de povo de alma. Eu tinha uma sepultura no meu pátio. Isso que eu tenho uma filha pequena que vai fazer 9 anos. Tenho os meus netinhos também. Mas aí como eu adorava aquilo ali, 36 anos. Aí dentro daquela sepultura tinha cruz. Eu trazia coroas de dentro do cemitério que os Exu pediam. Eu botava ali, era flor, era vela, tinha faca para fazer ritual. Né? Daí aquilo ali foi indo, chegou uma hora eu comecei a cansar, porque era muita incomodação, muito problema com os filhos de religião, e eu tinha 30 filhos, que eram filhos meus da casa, que eu dizia, que os Exu diziam, eles faziam também, né? E daí assim, ó, e às vezes tinha que fazer os rituais, eu gastava 2 mil, 3 mil, quando eu não tinha dinheiro, eu fazia empréstimo no banco, daí eu fazia empréstimo de 2, 3 mil, era comprada 36 aves, mais pato, 5 4 pés, que era cabrita, e daí aqueles Exus se apoderavam de mim. E daí eu já não sou muito gordinha, né, irmãs? Naquela época eu era mais magra ainda. E daí eu começava aquele ritual, 9 horas da noite, eu ia acabar 5 horas da manhã. Aí tinha que degolar aqueles 4 pés. Daqueles 5 cabritos, era um por um. Botava aquele monte de imagem
ali, irmãos, dentro daqueles alguidal, aquelas guias. Daí os filhos tudo tinham que se incorporar ali, junto comigo, com aqueles demônios. Daí era degolado, aqueles 4 pés, tudo ali. E aquilo que chegava em mim, tinha que beber aquele sangue, irmãos. De 5, 4 pés. Daquelas 36 aves que era cortada para cada filho, eu tinha aqueles troços que chegavam em mim. Não eu, né, irmãos? Eu tinha que beber aquele sangue, que no caso para eles era chamado de achorô. Para nós é sangue, para eles era achorô. E ficava um vidro no chão ali, perto. Aí ali era botado cachaça, era botado uísque, tudo quanto era tipo de bebida de álcool, era botado ali dentro. Daí aquele troço chegava em mim que degolava os animais, né? Que era espírito chamado de pomba gira que chegava, Exu tranca-rua. Daí chegava, degolava aqueles animais, botava em cima daquelas vasilhas e botava dentro daquele vidro que tinha bebida de álcool ali dentro. O do cabrito era a mesma coisa. Daí ficava da sexta-feira até o sábado chegar o dia da festa. Quando chegava o dia da festa, era feito ebó, daí era fígado cru, era ovo cru, guisado cru. Os Exus chegavam e tinham que comer aquilo ali, tinham que comer a cará de fogo. Era azeite de dendém com algodão. Daí aqueles Exus faziam toda aquela volta e no meio ficava uma vela acesa. Daí tinha que botar aqueles algodão naquela vela para provar que estava com o Exu mesmo, que era o ritual. Daí botava aqueles acará ali e tinha que colocar dentro da boca e apagar aquilo ali, né? Quem tinha, que chegava aqueles demônios mesmo, não queimava a boca. Agora aqueles que não tinham, teve muitos que ficou com isso aqui assim queimado, criava uma bolha, sabe? E daí no dia da festa a gente gastava muito, eu principalmente gastava. Era comprado 4, 5 engradeados de cerveja, 5, 6 fardos de refrigerante, comprava bandejinha, garfinho, era bolo, salada de maionese. Aí aquelas galinhas, tudo, era feito com farofa para servir depois para o povo comer. Comprava o bolo também, depois para servir. Muitas frutas eu gastava, de 300 a 400 reais só de fruta. E aquilo era botado na mesa, com flores e tudo. No dia da festa, daí só os Exu, né, que eles diziam que estavam com Exu. Tinham que, daí eles faziam um tal de ebó de Exu, mas era com bebida, daí era chamado o axoxô. Daí aquele vidro já estava dentro de sexta-feira, com aquele sangue, já estava tudo podre ali dentro, cheio de bicho, que é aqueles corozinhos, já estava tudo. E quem tinha o demônio no corpo, ele bebia aquilo ali. Agora, quem não tinha, não conseguia beber. E eu recebia um demônio mesmo, né? Eu recebia vários. Eu bebia. Eu não. Aquele demônio que chegava em mim, bebia aquele sangue podre, cheio de bicho, né? Marca aquele monte de ave que tinha que beber aquele sangue tudo, né? Então, muita coisa aconteceu na minha vida. Daí eu fui me entristecendo, porque eu digo assim, meu Deus, eu só estou gastando dinheiro. Daí as minhas filhas diziam, mãe, tu tá ficando louca. Para com isso, Jesus. Eu digo, mas é verdade, eu já estou ficando cansada. Eu faço empréstimo. Eu pegava, irmãos, eu recebia assim, 750. Daí eu ia fazer empréstimo para comprar as coisas, para fazer as festas. Quando eu ia ver o meu pagamento, eu só tinha 250 pila para receber. E eu tenho filhos. Daí já tinha passado a festa, o povo já tinha comido, já tinha bebido. Mas Deus o livre, eu tinha medo deles. Se eu não fizesse aquela festa para eles, aquele ritual, eles podiam me quebrar uma perna, me quebrar um braço, me deixar numa cadeira de roda, eles podiam me matar. Então eu tinha medo, e medo daquele pacto que o meu pai tinha feito comigo e a minha irmã. E nesse meio tempo, isso aí foi 36 anos. Mas chega uma hora que tu cansa. Feliz daquele que vê que ele cansa. Né? Daí eu fui indo, eu digo, eu não aguento mais, tá gastando dinheiro. Porque daí sobrava aquele monte de galinha, aquele monte de salada. Eu dava para cada filho de religião, cada um levava um pouco. E aquilo ali é que eu ia comendo aquelas carnes durante a semana com meus filhos. Passava uma semana, irmãos, isso que eu gastava 3 mil reais. Passando uma semana, eu comprava 3 reais de guisado para dar para o meu filho comer. E aí aquele dinheiro, mas o demônio tinha que ser bem servido. E eu, e os meus filhos.
Daí foi indo, eu fui cansando disso, eu estava sempre doente, sempre parando no hospital. Daí a irmã Letícia, né, que ela não consegue nem, a irmã erra um pouco o meu nome, ela dizia: Dona Juca, para de estar gastando dinheiro, Dona Juca. Dona Juca, Jesus te ama. Eu digo: que Deus me perdoe, que agora eu já aceitei Jesus, né? Daí eu pensava assim, como a gente, aí que eu vejo quando está com demônio, como a gente é ignorante. Daí quando ela dizia pra mim: Dona Juca, Jesus te ama, aí eu pensava pra mim: Jesus me ama e o diabo também. E eu digo: irmã, vai lá, irmã, uma hora, pode deixar que eu vou. Eu digo: chega lá, só fica Jesus, 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 Jesus. Cada um segue o seu lado. Mas daí foi indo, e eu fui cansando, irmãos. Chega uma hora que a gente cansa, né? Daí foi indo, daí o meu esposo, Jonas, começou a ir. E aí a gente brigava muito, eu e ele, a gente brigava, ele bebia, só me incomodava. E eu comprei um cabrito, que a tal de mãe de santo lá, me disse que ele ia parar de beber, que ele ia parar de usar as coisas. Comprei o cabrito, paguei o axé para ela, que tem que pagar o axé da faca. Paguei R$800 para ela à vista. E ela mentiu para ele que ele precisava ir para ele receber o demônio, que aquilo ali era uma senhora que tinha uma criança que estava muito mal e fez uma promessa, se o filho dela se curasse, que ia dar um 4 pés para o Exu dele. Mas era tudo mentira, porque ela prometeu para mim e me deu garantia que ele ia parar de beber, ele ia parar de usar droga. E eu queria que ele mudasse. Daí eu ajudei ela a mentir. Fui até a casa dela com ele e ele não sabia de nada. E eu também não falei para ele o que é que ela ia fazer. Eu fiz conta que eu era vítima, como nem ele que ela estava falando. Chegou na hora, ele estava trabalhando. Daí ela chamou os irmãos dela de santo. Botou a imagem do Exu dele no chão. Não tenho vergonha de dizer, irmãos. Ela mandou eu comprar tudo quanto era tipo de droga que ele usava. Daí eu pedi pro meu genro, que eu tenho um genro que ele usa maconha. Mas só isso. Daí ele conhecia os outros guris. Eu digo: como é que eu vou ir buscar? Daí eu pedi para ele ir comprar maconha, pedra, cocaína, uma garrafa de cerveja e uma garrafa de cachaça. Que tinha que ter tudo isso que ele usava. E ele trabalhando, e ela esperando ele chegar. Daí ela ergueu a imagem do Exu dele, botou todas aquelas drogas debaixo e botou a garrafa de bebida aberta. Daí ela disse assim: agora nós vamos esperar ele vir. Quando ele se incorporar com o Exu dele, aí ele não está sabendo que nós estamos fazendo a troca. Nós vamos dar esse 4 pés e ele vai parar com tudo. Irmãos, a minha vida virou inferno. Piorou mais ainda. Eu tive que chamar a polícia para ele. Chegava um troço nele, que era um demônio, que agora eu sei. Ele quebrava tudo dentro de casa. Ele caminhava a noite toda. Ele não conseguia ficar dentro de casa. Eu já não aguentava mais. Daí eu chamava a polícia, mas depois chegava a me dar aquela dor por dentro, quando a polícia botava as algemas nele. E eu ia junto até a viatura. Daí chegava na delegacia. Eu ficava com pena dele. Eu digo: meu Deus, o que foi que eu fiz? Daí aí o policial dizia: mas graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, ele nunca bateu em mim, irmãos. Isso aí eu posso glorificar a Deus, porque ele nunca bateu em mim. Ele podia beber, podia ficar bravo, brigar, mas nunca encostou um dedo em mim e nunca encostou um dedo num filho meu. Isso aí eu agradeço muito a Deus. E daí foi indo, eu digo assim: mas daí ela fez aquilo ali piorou mais ainda. Daí eu digo: ai não, meu Deus, eu tô cansada. Daí eu disse pra ela: tá, mas e aí? E não deu resultado nenhum. Aí ela pra mim assim: não, tu vai ter que esperar um pouco até dar um resultado. De 14 dias, 15 dias, tu vai ver que ele vai ser um novo homem. Cada vez piorou mais, irmãos. Daí foi indo, eu digo assim: isso aí não é pra mim. Daí ele, eu não sei como é o nome depois, ele vai dar o testemunho dele, eu não sei qual foi o irmão que levou ele, que ele estava bêbado. No fim a gente já tinha até se separado. Já fazia mais de 15 dias que estavam separados e ele alugou uma pecinha para ele. Daí um irmão levou ele para dentro de casa, ele vai contar o testemunho dele. Aí ele parou com tudo. Daí eu não acreditei ainda. Eu digo: não, mas ele pode estar mentindo para mim. Está lá dentro da igreja, se fingindo que parou de usar tudo isso. E vai que daqui a pouco ele comece tudo de novo.
Mas daí eu digo, mas ele não vai fingir tanto assim. Eu conheço ele. E ele ali, na fé, e vindo. E umas 2 vezes eu cheguei a rodopiar a igreja aqui, porque eu não acreditava que ele estava aqui dentro. Até mandei, naquela época que ele estava vindo, eu ainda era de religião. Até mandei um filho meu de religião entrar aqui dentro da igreja, espiar para ver se ele estava aqui. E aí ele saiu correndo e disse pra mim, mãe, ele tá lá dentro da igreja assim. Aleluia. Eu disse, mas que tanto que ele tá lá dentro? E eu estava rodopiando na volta. Aí tem um irmão, que eu não lembro o nome dele, aquele que fica ali na porta ali, que mora aqui. O Alex? Daí o irmão Alex estava na porta. E eu espiando, e estava cheio de carro aqui na volta. E aí o irmão Alex disse assim, pode entrar, irmã. Jesus ama vocês de qualquer jeito. Eu digo, que Jesus ama nada. Eu quero ver se ele está aí dentro. E eu andava na volta, mas eu não conseguia enxergar, porque era muito alto aqui dentro, né? Daí eu comecei com a minha irmã e a minha sobrinha a caminhar pela volta com roupa do mundo. Eu não usava roupa de igreja. E o irmão Alex, depois eu contava para ele, ria, coitado do irmão. E o irmão ia até a ponta, espiava nós, e nós falávamos bem assim, eu acho que ele tá aí. A outra, não, mas ele não tá. Não, ele tá sim. Ah, se eu pego ele. E o irmão Alex, as pessoas, mas quem será que elas querem pegar, né? E eu dei a volta, daí eu fui ali na casa da minha sobrinha, quando eu olho o irmão Alex piando, eu digo, crente fofoqueiro, o que ele quer catando a vida dos outros? É verdade, irmãos, porque eu não tinha aceitado Jesus. Eu ainda estava no batuque ainda. Eu digo, os crentes catando a vida dos outros, porque quem não vai cuidar da igreja lá dentro? Certo, pensa que a gente vai roubar, ninguém é pedreiro aqui. Eu pensava assim pra mim, brava, furiosa. E ele vindo da igreja e eu lá com os demônios. Mas daí eu comecei a parar de lidar com aqueles Exu, aquelas coisas. Larguei eles tudo de canto. E daí eu comecei a escutar ele. Daí eu chegava, ele chegava, aleluia, ficava de joelho dobrado. Eu digo, meu Deus do céu, saía lá pra rua. Aquilo ia me irritando. Daí foi que um dia eu mandei espiar ele aqui dentro da igreja. Eu digo, vocês cuidem se ele vai sair sozinho e com quem é que ele anda. E se vocês não me... Aí eu ainda fiz um trato com eles. Se vocês me contar o que ele está fazendo, eu faço um trabalho de macumba de graça e não vou cobrar. Então tá, mãe. Nós vamos cuidar dele. Daí ele saiu. E daí o irmão Fernando mora bem em frente à minha casa. Deu umas 9h30, quase 10 horas, o irmão Fernando chegou. E eu espiando. Eu disse, tá, mas que igreja é essa? 1h é 9 horas, 1h é 10 horas? Que hora é que acaba isso? Daí quando eu vi, vinha ele com a Bíblia debaixo do braço, bem ligeirinho, e eu sentado na porta, tomando chimarrão. Aí ele veio para botar a mão na minha cabeça. Oi, sai. Não queria nem botar a mão na minha cabeça. Daí e ele entrou pro quarto, irmãos, para trocar de roupa. E me chegam meus 2 filhos de religião, a esposa dele e ele correndo. Mamãe, eu vi ele. Ele já tá aí. E eles, tá, mas ele veio sozinho. Amanhã a gente conversa. Vão embora, porque ele tá aí, ele vai ouvir que eu tô mandando seguir ele. Aí chegou um dia, ele se arrumou todo parceirinho pra ir pra igreja. Eu digo, espera aí. Ele, o que é? Eu vou contigo. Ele, o quê? Aí eu vou. Não, eu tenho que ir lá, né? Eu tenho que ir lá pra ver de perto. Daí eu fui, até hoje eu não esqueço, eu sentei lá naquele último banquinho ali. E fiquei cuidando. E ele orava, e eu olhava pra cara dele. E ele com o olho fechado, glorificando, né? Daí foi indo, aí eu disse pra ele assim, olha, sabendo uma coisa, eu vou continuar indo à igreja contigo. Daí até a minha família disseram pra mim assim, tu não pode ficar em cima do muro, porque os Exu estavam lá, mas eu não estava mais lidando com eles, né? Daí eu vinha pra igreja com meu marido, olhava assim e passava direto. Não batia sineta, não sentia vela, não fazia mais nada pra eles. Daí disseram pra mim assim, tu largou eles de mão, tu não pode largar assim de vez. Tu tem que ir uns pouquinhos. Eu digo, que ir uns pouquinho? Ou vou ou não vou? Né? Daí disseram pra mim assim, tu vai ficar em cima do muro. Eu digo, não, eu tenho que ir até a igreja pra mim ver se é realmente isso que eu quero pra mim. Não adianta eu ficar no batuque e ficar na igreja. Deixa eles quietinhos aqui que eles não estão me incomodando. Eu vou lá pra ver. Diz que Deus faz milagre, que Deus opera, né? Eu vou indo lá.
Daí um dia de noite eu cheguei da igreja com ele empolgado e comecei a cantar um hino junto com ele. Daí o meu filho, hoje o irmão conversou com ele, se ia tocar na bateria. Aí ele olhou encostado no armário, olhando eu e ele, falando sobre a igreja. Aí o meu genro chegou e disse pra mim assim: olha, minha sogra, tu vai ter que dar um jeito, tu não pode ficar em cima do muro, ou a igreja ou o batuque. Eu tô indo e Deus está falando comigo. Daí o meu filho, que hoje o irmão riu ele, começou a rir da minha cara, disse bem assim, ó: como é que é? É samba ou é pagode? Escolhe, mãe. Eu digo: ai, guri, tu não fica brincando, tu me larga de mão. E daí eu vim vindo, daí ele levou um pendrive lá em casa, de um irmão que emprestou para ele. Aí eu escutei e aquilo ali mexeu comigo. Eu digo: eu não quero mais saber de religião nenhuma. Aí eu segui a igreja com ele, aceitei Jesus na minha vida. Aí eu vim. Daí, irmão, assim, ó, aí eu conversei, o meu esposo conversou com o pastor Leandro. Daí ele ia na casa do pastor Leandro conversar. Daí ele conversou com o pastor Leandro. O pastor Leandro, basta ela tomar essa decisão. Se ela quiser, a gente vai lá e demole tudo. Nós não temos medo, mas eu tava com medo, né, um pouco. Daí o irmão Leandro falou pra ele: fala pra ela, que a hora que ela quiser a gente vai lá. Daí eu disse pro irmão Leandro que eu queria demolir tudo. Aí quando eu vejo, irmão, daí foi o pastor Leandro, o pastor Daniel, a irmã Veridiana. Como é o nome daquele irmão lá, irmão? O irmão Daniel também. O irmão Daniel e a esposa dele, a irmã José. Foram lá, daí as duas me sentaram assim: senta aqui. Se a senhora vai querer sair, eu ficar em casa pra ver. Eu digo: não, eu vou ficar. Aí eu fiquei sentadinha, daí ficou a irmã Veridiana de um lado e a irmã José do outro. E o pastor Daniel lá pegou uma marreta e botou nas costas. Eu digo: meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder, tomara que não me dê nada, né? Mas só tirei as crianças, né? E daí o pastor Daniel, o irmão Leandro, e começaram, e aquele irmão Daniel lá, começaram o quebra-quebra, quebravam imagem, e quebraram casinha, quebraram sepultura, quebraram tudo. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, não aconteceu nada.